Eu não estou sozinho na apresentação hoje do Jornal Jovem Pan. Vou dividir a bancada de maneira remota com o Acácio Miranda, cientista político e comentarista aqui de toda hora da rede Jovem Pan. Acácio, prazer te reencontrar aqui na nossa programação. E eu queria, claro, esclarecer a todo mundo que a gente vai fazer um apanhado hoje no Jornal Jovem Pan de tudo que aconteceu de importante no Brasil e no mundo, dando uma enorme ênfase à situação da chuva no sul do país, em Porto Alegre e em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Por isso, eu queria começar esse tema contigo, começar o nosso papo com esse tema, puxando, agora há pouco, a Luciana Verdolim trouxe as falas do governador Eduardo Leite e do chefe da SECOM, o ministro Paulo Pimenta. Vou dividir. O Eduardo Leite chama aí a reconstrução do Rio Grande do Sul, que é evidente que vai ter que acontecer, como Plano Marshall, que isso já virou um adjetivo histórico, que foi o processo de reconstrução financiado pelos Estados Unidos, da Europa e do Japão destruídos pós-guerra. Só que, Acácio, o Brasil não é os Estados Unidos, né? Existe uma diferença. Vai ter um dinheiro em caixa? Faltou no nosso planejamento, como projeto de país, um cofre para desastres deste tipo, que agora começou uma bateção de cabeça e vai ter PEC e tudo mais. Vamos pensar nisso como se fosse a primeira vez na nossa história de 500 anos que isso acontecesse. Começo com essa primeira pergunta. Favale, boa noite, prazer estar com você e um prazer especial estar com a nossa audiência, infelizmente numa situação como essa. Eu acho que você é muito assertivo na sua ponderação. Tivesse o Congresso Nacional e as nossas autoridades como um todo esta preocupação antes que qualquer tragédia acontecesse, nós não precisaríamos desta bateção de cabeça e, principalmente, nós não precisaríamos de autoridades, especialmente as autoridades locais, implorando praticamente para que o governo federal interceda de alguma forma. E eu acho que o Congresso Nacional dá uma resposta, mas é uma resposta com gosto amargo. Por quê? Se a gente olhar para o que foi proposto pelo Arthur Lira, 5% das emendas parlamentares, e nós já discutimos aqui inúmeras vezes o tamanho dessas emendas parlamentares, seriam destinados a este fundo de eventuais tragédias, mas se no último ano nenhuma tragédia acontecesse, esse dinheiro voltaria aos parlamentares. O ideal, diante de tudo isso, é que esse dinheiro ficasse nesse fundo, para que tragédias que aconteçam, e infelizmente elas acontecem em outras legislaturas, estejam resguardadas por esse dinheiro. No final das contas, os parlamentares dão com uma mão, mas eles ficam ainda segurando aquilo que eles estão dando para eles aproveitarem se for possível. É a face mais trágica do nosso país, onde a gente precisa tirar de emenda parlamentar para a saúde, para a educação e principalmente para uma tragédia como essa, para a reconstrução de um estado importante do nosso país. Acácio, as imagens são impressionantes, elas estão rodando aí há mais de 72 horas na nossa programação de boa parte do Rio Grande do Sul submerso. Isso não é uma figura de linguagem. Me parece que depois de drenada essa água, vai ficar a lama que já está manchando pelo menos os sapatos e a barra das calças do governo federal. Porque o chefe da SECOM, o ministro Paulo Pimenta, fala o seguinte: olha, uma operação de resgate jamais vista em lugar algum no mundo. Um certo exagero, precisa ter uma resposta pública diante da demora, a falta de recursos que o governador e os prefeitos, principalmente, estão levantando a mão dizendo, olha, estamos aqui desassistidos. Qual que é a tua avaliação dessa resposta? O presidente Lula volta no domingo para o Rio Grande do Sul, esteve aí em meados da semana, mas tem um vácuo aí nesse momento em que a água até aumentou. A cheia do Guaíba se torna histórica. Queria a tua avaliação. Primeiro, o prejuízo à infraestrutura do Rio Grande do Sul é tremendo. Quando a gente olha para as imagens, especialmente as imagens de Porto Alegre, uma região nova ali próxima ao Beira-Rio, que
tecnicamente está até longe das margens do Guaíba e mesmo assim foi atingida, para que a gente tenha uma dimensão do volume de água. E é óbvio, o estado precisará ser reconstruído, não só em termos de infraestrutura, mas em termos econômicos também. Inúmeras atividades foram perdidas, inúmeras atividades precisarão ser reestruturadas para que elas aconteçam mais uma vez. E a resposta do ministro da SECOM, Paulo Pimenta, ela é muito elucidativa. Quando ele exagera na sua narrativa, ele, no final das contas, ele usa esse exagero como desculpa por conta deste gap, desse intervalo, desse atraso que se tem na resposta. Tão distante está a resposta das necessidades concretas que se tem no Rio Grande do Sul, que nós precisamos que outros estados, nós vimos aqui o estado de São Paulo mandou, além de policiais militares e bombeiros, mandou helicópteros, o Rio de Janeiro mandou helicóptero, Paraná mandou helicóptero, o Uruguai e a Argentina também mandaram estrutura, por quê? Primeiro, a gente não pode negar, a dimensão da tragédia é enorme, mas em segundo lugar, há um atraso nessa resposta. E quanto maior esse atraso, maior o prejuízo para a população e maior o prejuízo para o Rio Grande do Sul como um todo. Mais distante fica a reconstrução. Por isso que o presidente Lula estará lá amanhã mais uma vez, para que ele mostre, há um simbolismo na presença dele, que o governo federal está tentando resolver o problema e, principalmente, que o governo federal está preocupado com a solução da situação do Rio Grande do Sul. Não fosse essa presença física, muitas seriam as críticas à atuação do governo federal. Obrigado pela primeira participação aqui do Acácio Miranda, cientista político, nosso comentarista hoje no Jornal Jovem Pan. Acácio, até daqui a pouco.